Oi, gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro, da página Lias Crochê, e o vídeo de hoje é esse lindo ponto fantasia. Ele é um ponto fantasia muito fácil, dá um efeito bem bonito, né? Parece um efeito de ponto bem trabalhado, mas vocês vão poder ver durante a aula que é um ponto muito simples. Então, principalmente o pessoal aí que está fazendo a minha playlist de crochê para iniciantes, não deixem de fazer essa aula, tá? Em que vocês podem usar esse ponto? Em praticamente tudo, tá? Você pode fazer blusas com esse ponto, se fizer com fio delicado. Você pode fazer jogo americano com esse ponto, se fizer com um fio um pouquinho mais encorpado, né? Um barbante fino, vai ficar muito bonito, tá? Então, vocês podem usar a imaginação de vocês. Dá para fazer mantinha, né? Se você fizer com aqueles fios que são específicos para neném, para bebês, né? Imagina uma mantinha assim com esse ponto. Então, é só usar a imaginação e usar os fios que a gente tem disponível aí no mercado, né? Então, eu vou posicionar a câmera no tripé para a gente começar o nosso trabalho. Bom, então vamos começar com a quantidade de pontos necessária para fazer esse ponto decorativo, esse ponto fantasia, né? Esse ponto ele é múltiplo de 12 mais 1. Então, o que significa isso? Significa que você precisa aumentar o seu trabalho de 12 em 12 correntinhas, até chegar da largura que você quer. Seja para fazer uma blusa, seja para fazer uma toalha. O trabalho, você pode fazer esse ponto em qualquer trabalho. E aí você vê a largura que você quer e aí vai aumentando a quantidade de correntinhas de 12 em 12. Aí, depois que você chegou da largura que você quer, você vai e termina as correntes de base com mais uma. Então, por exemplo, vou fazer aquela laçada inicial, tá? Eu costumo rodar a agulha, puxo o fio do novelo, passo na argolinha e aperto esse nozinho. Isso aqui é a laçada inicial e ela não é uma correntinha, tá bom? E aí eu vou fazer 12 correntes. Vou puxar o fio do novelo dentro da argolinha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, aqui nesse espaço de 12 correntes, já cabe um desenho da minha amostra, né? Um desenho do ponto. Aí eu vou fazer mais uma vez. Aí eu começo do 1 de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, agora aqui cabem 2 vezes o desenho do ponto. E por aí vai, você vai aumentando de 12 em 12 até chegar da largura que você quer. E aí, depois que você chegou na largura desejada, você vai e faz mais uma correntinha. Então, isso é o que significa um ponto ser múltiplo de 12 mais 1. É porque no final que você aumenta de 12 em 12, você faz mais uma corrente. Então, essas são as correntes de base para esse desenho. Então, vamos para a primeira carreira. Para a primeira carreira, eu vou fazer mais uma correntinha. Ah, Liana, então por que você já não acrescentou nas correntinhas de base? Eu posso acrescentar nas correntinhas de base, tá? É porque eu não considero como corrente de base. Eu já considero como corrente da primeira carreira, tá? E essa correntinha que eu fiz agora, ela vai ser o equivalente a um ponto baixo. Então, é como se eu tivesse feito um ponto baixo.
Agora aqui na terceira corrente, a partir da agulha, ó, 1, 2, 3, eu vou fazer outro ponto baixo, porque o primeiro está na correntinha. Então, eu vou fazer 3 pontos baixos. Já fiz um, vou para a próxima corrente, faço o segundo, vou para a próxima e faço o terceiro. Olha, eu puxo o fio do novelo, fico com as 2 laçadas na agulha, daí eu puxo para terminar o ponto. Aí nós vamos fazer 3, 6, 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos pular 5 correntes de base. Então, aqui, ó, tá até esgarçadinho, eu sei que essa é a última. Esse esgarçadinho não tem problema não, tá? Depois ele volta ao normal. Então, vou pular 5 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta, eu vou fazer um ponto baixo de novo. Fiz o ponto baixo. E no total, eu tenho que ter 7, tá? Eu tenho que ter 7 pontos baixos. Eu já tenho um aqui. Vou para a próxima corrente, faço 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Daí eu já estou repetindo o desenho, tá bom? Eu já vou repetir o desenho. Vou fazer as 7 correntes, igual aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou pular 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Na sexta, eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo. E aí você vai repetindo, né, o desenho. Aí, se você ainda tiver mais correntinhas, você nesse momento faz 7 pontos baixos. Você sempre volta daqui, né? 7 pontos baixos, aí 7 correntinhas. Vai repetindo quantas vezes forem necessárias. Depois que você repetiu todas as vezes, aí você vai terminar a carreira com 4 pontos baixos. Eu já tenho um aqui que eu fiz, então vou fazer aqui o segundo, o terceiro e o quarto aqui na última correntinha. Deu certinho, então a quantidade de correntes foi correta, tá? Então, uma característica dos pontos fantasia no crochê é você intercalar. Então, por exemplo, aqui eu estou começando com o desenho pela metade, aqui no meio eu vou fazer o desenho inteiro e aqui eu vou fazer o desenho pela metade. Isso é muito comum nos pontos fantasia, você começar assim, né? Metade, inteiro, metade, para depois a gente poder intercalar os desenhos, tá? Então, vamos para a segunda carreira. Para a segunda carreira, eu vou subir uma corrente de altura que é o equivalente a um ponto baixo. Vou virar o trabalho e aí no segundo ponto baixo, não é logo aqui no primeiro, que aqui já está nas correntinhas, né? Então, aqui no segundo ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo, vou fazer mais um, para ficar um total de 3, né? São 2 pontos baixos e a correntinha, então é como se fossem 3 pontos baixos. Vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3 e 4, e vou fazer um ponto baixo nessa alça que eu fiz na carreira anterior.
Se você quiser, você pode fazer esse ponto baixo na quarta correntinha, tá? Se quiser, não é obrigatório. Então, agora eu vou fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Vou pular esse primeiro ponto baixo e a partir do segundo eu vou fazer um grupo de 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Vai sobrar um ponto baixo aqui do grupo da carreira anterior. E aí eu já estou repetindo o desenho, tá? Eu vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Venho para a alça e faço ponto baixo, ou na quarta corrente, se você quiser. 4 correntes, 3 e 4, vou pular esse primeiro ponto baixo e aí no segundo eu vou fazer ponto baixo. Aí eu volto para cá para repetir o desenho. 5 pontos baixos, 4 correntes, ponto baixo, 4 correntes. Volta de novo para esses 5 pontos baixos e vai repetindo quantas vezes forem necessários para o tamanho do seu trabalho. Chegou no final da carreira, você vai terminar a carreira com 3 pontos baixos. Eu já tenho um aqui, vou fazer o segundo, 2, e aqui naquela primeira correntinha eu faço o meu terceiro ponto baixo. Então, eu termino com 3, da mesma maneira que eu comecei aqui com 3, tá bom? Então, terminamos a segunda carreira. Terceira carreira, vamos começar com uma corrente, que é o meu primeiro ponto baixo. Vou virar o trabalho, aí não é logo aqui no primeiro ponto baixo, é no segundo, eu vou fazer mais um ponto baixo. Então, é como se eu tivesse aqui 2 pontos baixos no início da carreira. Agora, eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Esse ponto baixo que a gente fez aqui na alça já é o início de mais um desenho, tá? Aqui nós vamos fazer o desenho inteiro. Então, eu tenho um ponto baixo aqui, eu vou fazer um grupo de 3 em cima dele. Então, na alça, eu ainda faço um ponto baixo. Aí, no próprio ponto baixo, eu faço mais um. E aqui na alça eu faço o terceiro. Então, é um grupo de 3 pontos baixos. E aí, são 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Nesse grupo de 5 pontos baixos, eu vou fazer só 3, igual aqui. Então, eu vou pular o primeiro ponto. No segundo, eu começo a fazer ponto baixo. 1, no próximo, 2, no próximo, 3. Tá? E aí eu já estou repetindo o desenho. Vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Aí eu tenho aqui aquele início do próximo desenho. Vou fazer 3 pontos baixos. Um na alça, um no ponto e outro na alça.
E aí já repete, né? Vamos fazer as 5 correntes, 3, 4 e 5. Vai pular um ponto baixo e começar o grupo no segundo. Então, você volta para cá, faz esses 3 pontos baixos, as 5 correntes, 3 pontos baixos, 5 correntes, volta para esse grupo. E aí vai repetindo quantas vezes forem necessárias. Chegou no final da carreira, você tem que fazer só 2 pontos baixos, igual aqui no início. Então, já fiz um, só vou fazer mais um ponto baixo para terminar a carreira. Termina a carreira com 2. Tá bom? Então, essa foi a terceira carreira. Para a quarta carreira, novamente, uma corrente de altura, que é o equivalente a um ponto baixo. E aí, eu vou fazer mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. São 6 no total, só que a primeira é como se fosse um ponto baixo. Vou virar o trabalho e aqui nesse grupo de 3 pontos baixos eu tenho que fazer 5. Então, eu venho na alça, faço o primeiro. Aí, depois, ponto sobre ponto, eu vou fazer aqui, ó, 2, 3, 4 e o quinto é na alça. E aí são 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. E aí aqui eu tô diminuindo, né? Aqui eu tô aumentando e aqui eu tô diminuindo. Nesses 3 pontos baixos, eu só vou fazer um aqui bem no meio. E aí são 5 correntes, eu já estou repetindo o desenho. 3, 4 e 5. E aí vamos fazer aqui esses 5 pontos baixos aqui, que já é repetição. Aí eu vou fazer um ponto baixo, aí vou fazer os 3 aqui, ponto sobre ponto, 2, 3, 4 e o quinto na alça. Daí são 5 correntes, 2, 3, 4 e 5. Aí eu já venho e faço esse ponto baixo sozinho. No meu caso aqui já é no final da carreira, então eu vou no último ponto e faço aquele ponto baixo sozinho. Tá? Aí, se você ainda estiver repetindo, você vai estar aqui, vai fazer 5 correntes, vai fazer esse grupo de 5 pontos baixos, 5 correntes e continua, tá bom? Essa aqui é com a repetição só 2 vezes do desenho. Então, terminamos a quarta carreira. Para a quinta carreira, nós vamos subir 4 correntes de altura. 1, 2, 3 e 4. Essas 4 correntes de altura é o tamanho de um ponto alto duplo. Então, é como se eu estivesse começando a carreira com um ponto alto duplo. E aí, eu vou fazer mais 4 correntes para a alça. 1, 2, 3 e 4. Você começa, então, com 8 correntinhas, só que as 4 primeiras são para o ponto alto duplo. Virou o trabalho e aqui eu vou botar a largura máxima do meu desenho, que são 7 pontos baixos.
Aí eu venho aqui na alça, eu faço o meu primeiro ponto baixo, aí depois é ponto sobre ponto. Então, eu já tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, no espaço 7. Então, essa é a largura máxima do desenho, 7 pontos baixos. Na próxima carreira, a gente tem que começar já a diminuir esse desenho. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Como esse desenho já foi fechado, olha, eu vou partir direto para os 7 pontos baixos do grupo. Então, já estou repetindo o desenho. Então, vou fazer aqui na alça. 1, aí depois no ponto. 2, 3, 4, 5, 6, no espaço 7. Eu já estou repetindo o desenho. E aí você volta 7 correntes, 7 pontos baixos, 7 correntes, 7 pontos baixos. Vai fazendo isso até a largura final da sua carreira. Terminando todas as repetições, você vai fazer o final da carreira com 4 correntinhas, 4, e um ponto alto duplo aqui naquela primeira corrente aqui de altura que você fez. Então, ponto alto duplo são 2 laçadas na agulha. Eu venho aqui na primeira corrente que eu fiz, alongo o fio do novelo, tiro de 2 em 2 as laçadas até terminar o ponto. Então, esse é um ponto alto duplo. E aí nós terminamos a 5ª carreira. Para a 6ª carreira, eu vou fazer uma corrente de altura, que é um ponto baixo, equivalente a um ponto baixo. E aí vou fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Então, são 5 no total, mas a primeira é como se fosse um ponto baixo. Virei o trabalho, aí lembra que eu falei que essa era a largura total do desenho, então agora eu vou começar a diminuir. Eu tenho aqui 7 pontos baixos, então vou fazer 5. Eu vou pular o primeiro ponto e aí vou fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora eu vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. E sempre que eu tiver essa alça de 7 correntinhas, eu vou começar um desenho novo. Então, vou fazer um ponto baixo aqui, para na próxima carreira já iniciar outro desenho desse aqui no meio. Lembra aquilo que eu falei de ficar intercalando os desenhos, né? Então, agora eu já vou repetir o desenho, o padrão. Então, 4 correntes. Então, fiz as 4 correntes, eu já estou repetindo o trabalho. Então, naquele grupo de 7 pontos baixos, eu vou fazer 5. Então, eu vou pular o primeiro ponto e vou fazer no segundo o início do grupo. Então, 1, 2,
3, 4 e 5. E aí, eu já repeti isso, aí tem que repetir de novo. 4 correntes, um ponto baixo para iniciar outro desenho, 4 correntes, aí os 5 pontos baixos. Depois que você repetir tudo, você vai terminar a carreira com 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Aí na quarta corrente de altura, 1, 2, 3, 4, que seria a cabeça do ponto alto duplo, você termina a carreira com um ponto baixo. Tem que ser na quarta corrente de altura mesmo, tá? Porque senão você perde esse espaço de correntinhas aqui ou perde a lateral do desenho, tá bom? Então, assim nós terminamos a sexta carreira. Para a sétima carreira, nós vamos fazer uma corrente, que já é um ponto baixo. Viro o trabalho, aí aqui na alça eu faço um segundo ponto baixo. Fico com 2. Vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui eu não estou já diminuindo o desenho, então eu tenho aqui 5 pontos baixos, eu só vou fazer 3. Vou pular o primeiro ponto e vou fazer 1, 2, 3 pontos baixos, tá? E aí eu vou fazer de novo 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui, que eu tenho um ponto baixo só, eu vou começar a abrir o desenho, né? Então, se eu tenho um aqui, agora eu tenho que ter 3. Então, faço um no espaço, um no ponto e outro no espaço. Eu estou aumentando a largura do desenho. Aí eu faço 5 correntes de novo. 1, 2, 3, 4 e 5. E já estou repetindo o desenho, tá? Então, agora eu tenho que fazer 3 pontos baixos aqui nesse grupo. Então, eu vou pular um ponto, vou começar a partir do segundo. Vou fazer aqui 1, 2 e 3. E aí são 5 correntes, 3, 4 e 5. Aí eu repito esse grupo de 3 aqui, alargando o desenho. Aí depois 5 correntes, faço 3 pontos baixos, fechando o desenho. E vai repetindo, né? Chegou ao final da carreira, você vai fazer um ponto baixo na alça e um ponto baixo na corrente que você fez de altura. Então, você tem que terminar com 2 pontos baixos, do mesmo jeito que aqui eu tenho 2 pontos baixos também. Então, essa foi a sétima carreira. Vamos iniciar a oitava carreira e vamos começar também alargando o desenho aqui do canto. Então, vamos fazer uma corrente, que é um ponto baixo, virar o trabalho, aí eu faço mais 2 pontos baixos, um no próximo ponto e um na alça. Esse desenho do canto eu também estou alargando, apesar dele estar sendo feito pela metade. Aí eu vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui eu não estou diminuindo o desenho, então eu tenho 3 pontos baixos, eu só vou fazer um.
para o topo do desenho, bem no meio. Então, esse desenho aqui eu já encerrei. Vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. E aí aqui eu ainda estou abrindo a largura do desenho. Então, eu tenho 3 pontos baixos, eu tenho que fazer 5. Vou fazer 1 no espaço, depois nos pontos, 2, 3, 4, o quinto é na alça, e aí eu já estou repetindo o desenho, viu? Agora eu faço 5 correntes, 3, 4 e 5. Vou terminar esse desenho com um ponto baixo aqui no meio. Então, esse desenho aqui eu já terminei. 5 correntes. Aí eu volto para cá e faço esse grupo de 5 pontos baixos, as 5 correntes, um ponto baixo. 5 correntes, volta para cá. E aí vai repetindo quantas vezes precisar. Para terminar a carreira, você faz as 5 correntes e tem que terminar com 3 pontos baixos. Então, vou fazer um no espaço, um no ponto e o último na correntinha de altura. 3 pontos baixos igual ao início da carreira, tá? Então, assim nós terminamos a 8ª. A 9ª carreira já é uma repetição da primeira, tá bom? Mas eu vou fazer com vocês porque a base é diferente, né? Aqui a base foi de correntinhas só. Então, eu vou repetir essa primeira carreira, só que tendo como base a 8ª, né? Então, para a 9ª carreira, ou repetição da primeira, eu vou fazer uma corrente, que é o primeiro ponto baixo, e aí no segundo ponto baixo eu vou começar um grupo de 3. Então, aqui vou fazer 1, no próximo ponto 2, no espaço 3. Então, é como se eu tivesse 4 pontos baixos aqui, que o primeiro são as correntinhas. Aí, eu vou fazer aqui essas 7 correntinhas que tem aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui, esse desenho eu já terminei, então vou pular ele e vou fazer a largura máxima aqui desse desenho, que são 7 pontos baixos. Então, o primeiro no espaço, depois nos pontos. 2, 3, 4, 5, 6, no espaço 7. Então, aqui eu já tenho a largura máxima do desenho. Continuando, aqui eu já vou começar na próxima carreira a diminuir a largura. Então, agora eu faço 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou pular aqui o que eu já terminei esse desenho e aí eu volto para cá. Faço os 7 pontos baixos, 7 correntes, 7 pontos baixos e repetindo as vezes necessárias. Quando você for terminar a carreira, você faz as 7 correntes e aí no final faz 4 pontos baixos. Um no espaço, depois ponto sobre ponto. 2, 3
e o quarto é na primeira corrente de altura. Então, com isso, a gente já repetiu a primeira carreira, só que dentro de, tendo como base a oitava carreira, né? Então, agora é só repetição, né? Você volta para a segunda, aí aqui nessas 7 correntinhas você vai abrir mais um desenho e por aí vai. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adiantar um pouquinho mais a minha amostra para a gente poder ter uma visão melhor do desenho e aí volto com o resultado. Bom, então aumentei mais o trabalho e aí agora eu vou mostrar para vocês como encerrar, né, o trabalho, encerrar o ponto, para ele ficar nivelado em cima do mesmo jeito que está nivelado embaixo. Então, quando você fizer a sua última oitava carreira, você não quer mais aumentar o tamanho do desenho, o tamanho do seu trabalho, você vai fazer a primeira carreira com uma pequena diferençazinha. Você vai repetir a primeira, mas com uma diferença nas correntinhas. Então, vou fazer para mostrar para vocês. Então, eu estou como se eu estivesse na 9ª carreira, repetindo a primeira, né? Então, vou fazer uma corrente de altura, que é um ponto baixo. Viro o trabalho, faço mais 3. Então, eu venho aqui, faço 1, 2 e o terceiro no espaço. Então, a ideia é como se eu tivesse 4 pontos baixos aqui, uma corrente, 3 pontos baixos. Agora, aqui a gente tem o topo do desenho. Então, seria o momento da gente fazer 7 correntinhas. Mas se eu não vou continuar o trabalho, eu tenho que fazer igual a base. Aqui na base eu pulei 5 correntinhas, lembram? Então, eu vou fazer só 5 aqui no topo. Ao invés de 7, eu faço 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Aí é que eu vou aumentar a largura desse desenho, ainda fazendo 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no espaço, 7. 7 sempre é a largura total do desenho, né? E aí aqui eu teria que fazer 7 correntinhas, mas só que eu pulei aqui na base, eu pulei 5. Então, para terminar o trabalho, ao invés de fazer 7 correntes, vou fazer 5. 1, 2, 3, 4 e 5. E aí volta, repete os 7 pontos baixos, e aí vai repetindo. Quando for terminar o trabalho, faz as 5 correntinhas, aí aqui no espaço faz um ponto baixo, e aí você tem que fazer 4 no total, né? Já tenho 1, vou fazer aqui o segundo, o terceiro, e na correntinha eu faço o 4º ponto baixo, 4º e último. Com isso, o topo do meu trabalho tá reto, não tem alça, tá vendo? Ele tá retinho, do mesmo jeito que aqui embaixo. E aí você já pode cortar o fio para terminar o seu trabalho. Bom, então aqui tá a amostra, né, completinha, arrematada. E vocês podem ver agora como que fica o ponto. Vocês podem ver que é um ponto bem bonito. E ele pode ser feito para tudo, né? Ele vai ficar bonito numa blusa, ele vai ficar bonito num cachecol, ele vai ficar bonito num jogo americano. Vai depender só do fio que você escolher, né? Fios mais delicados, o trabalho vai ficar delicado, como essa minha amostra. Fios mais grossos, o trabalho vai ficar mais encorpado, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse ponto, principalmente as iniciantes, podem ver que não é um ponto difícil, né? E dá um efeito bem bonito. Se gostaram, não esqueçam de curtir, tá? E compartilhar.
Muito obrigada por assistir. Tchau, tchau e até a próxima.